Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e vocês insistiram, vocês pediram, mandaram cartinhas e tudo mais, e a gente tá voltando com a retrospectiva dos anos 80. Afinal, 1986 merecia, já que foi um ano muito intenso nas mais diversas áreas. Um ano que, sem exageros, ditaria os rumos da humanidade nas décadas seguintes, com suas grandes catástrofes, mudanças na política do Brasil e do mundo, surgimento de lendas dos esportes e, claro, o avanço da cultura do entretenimento com vários lançamentos de vários programas de TV e também produções que se tornaram lendárias, como filmes, séries, desenhos animados e muito mais. Então, se você quer mais retrospectiva, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show e Team Blue. Aciona a nossa máquina do tempo e vamos para 1986. E no início de 1986, os Estados Unidos e o resto do mundo se preparavam para olhar para o céu fixamente para poder assistir o lançamento do ônibus espacial Challenger. O que mudaria é que dessa vez a NASA mandaria pela primeira vez para o espaço uma civil, no caso, a professora de História americana Christa McAuliffe. Só que no dia 28 de janeiro, o que era para ser um dia de comemorações acabou se tornando uma grande tragédia, já que somente 72 segundos depois do lançamento do ônibus espacial, a Challenger explode e o mundo acompanha ao vivo a morte de toda a tripulação da NASA, incluindo a professora Christa McAuliffe. Foi o pior acidente desde o começo da conquista do espaço há 25 anos. A Challenger virou uma bola de fogo segundos depois de ter sido lançada. Toda a tripulação está morta. A NASA ainda não tem uma explicação para o acidente. Mas há poucas horas da partida de hoje, nenhum dos 7 astronautas parecia preocupado. Afinal, depois de quase 20 anos sem acidentes fatais e de 24 missões dessas espaçonaves sem tragédias, por que preocupar? O voo de hoje partiu com 1 hora e 40 minutos de atraso por causa do tempo. Foi o dia mais frio da Flórida em 40 anos. Mas isso também não trazia preocupação. A parte foi escolhida entre 11 mil candidatas para este voo. E amanhã daria uma aula do espaço para 2 milhões e 500 mil alunos. O marido, os filhos e os pais dela viram e aplaudiram a partida. Com 1 minuto de voo, a 14 quilômetros de altura, o comandante da Challenger recebeu instrução para dar toda a aceleração. Ele respondeu: Roger, potência total. Então, naquele ano de 1986, o mundo inteiro ficou chocado com esse acidente que foi televisionado e todo mundo prestou homenagem para a tripulação da Challenger. Como, por exemplo, a inesquecível música Force Rendezvous, do artista francês Jean-Michel Jarre. Ainda no início do ano, a astronomia continuava chamando a atenção do mundo, mas dessa vez por alguns motivos um pouco mais alegres. Já que em 9 de fevereiro daquele ano, tivemos a tão esperada passagem do Halley por aqui, um cometa periódico que de 76 em 76 anos marca a presença nos céus da Terra e antes da sua passagem foi responsável por uma verdadeira Halley-mania e que infelizmente frustrou muita gente naquele fevereiro de 1986, já que todo mundo grudou os olhos nos céus e viu praticamente nada. Inclusive aqui no canal tem um vídeo só sobre essa história da Halley-mania, principalmente aqui no Brasil, então se não conferiu, dá uma olhada. Já no dia 17 de fevereiro, a gente teve dessa vez no Brasil a terrível tragédia do edifício Andorinha, que foi televisionada para todo o país e fez todo mundo sofrer junto com as 21 vítimas fatais e 5 feridos em um dos piores incêndios que o nosso país já registrou. Um pouco antes disso, agora entrando na parte da televisão brasileira, ia ao ar no dia 31 de janeiro pela última vez o programa O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Por coincidência, nesse mesmo dia, a Xuxa, que apresentava o Clube da Criança, termina o seu contrato com a Rede Manchete e já no dia 24 de fevereiro assina um contrato com a Globo.
E aí, com a saída da Xuxa da manchete, pelo menos por pouco tempo, o Clube da Criança acaba se tornando um programa que passava somente desenhos animados. E aí, para não ficar sem um programa que tivesse interatividade com a criançada, a emissora do senhor Adolfo Bloch colocou no ar o programa Lupu Limpim Claplá-Topô, com a Lucinha Lins e o Cláudio Tovar. Estamos aí! Estamos aqui! É só o que eu sempre quis. Ah, esse é clássico, diz aí. Clássico também foi a estreia da Hebe no SBT no dia 4 de março daquele ano. E a Hebe Camargo, a nossa rainha da televisão, ganhou um programa de entrevistas e auditório que levava o seu próprio nome e, obviamente, tinha todo o carisma que era o único da Hebe, e acabou se tornando um grande sucesso por décadas e décadas. No campo da política, o então presidente José Sarney se encontra com o Papa João Paulo II no Vaticano e também viaja aos Estados Unidos, onde se encontra com o presidente norte-americano Ronald Reagan para tratar de diversos assuntos, principalmente sobre a dívida externa do Brasil e o comércio entre os dois países. Em 1986 o Brasil estava sofrendo demais com a inflação, que os caras chamavam de inflação galopante, já que chegava aos absurdos 300% por mês. E aí, o governo comandado pelo Sarney tenta uma nova cartada, decretando o fim do Cruzeiro e criando no lugar uma nova moeda chamada Cruzado, o mesmo nome do plano econômico daquele ano. E aí o plano Cruzeiro, além de criar uma nova moeda, também congelou todos os preços no Brasil de produtos e também de serviços prestados. Só que, obviamente, a coisa toda não deu muito certo, o pau comeu o Brasil afora com a popularidade do presidente Sarney indo parar na pata do sapo. Aí o Bigode até tentou reverter a situação e conseguiu por um tempo, já que ele nomeou todo o povo brasileiro como fiscal dele no combate ao aumento de qualquer preço, e aí a popularidade do homem foi lá pra cima. A luta do governo para evitar abusos e desrespeito ao congelamento de preços levou o presidente a fazer uma convocação. Ele quer que cada brasileiro seja um fiscal do presidente. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. E aí, posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira, para investi-lo num fiscal do presidente. Porém, entretanto, todavia, bastou um tempinho e vários tipos de produtos básicos de consumo começaram a sumir das prateleiras, levando o povo brasileiro a literalmente correr para conseguir um simples litro de leite. Claro que isso rendeu um monte de sátiras, já que o brasileiro sempre soube tirar onda de tudo. Oi, vim pra comprar, não vou levar. Ô da prateleira, o povo quer comprar, como é que fica? Prateleira vazia, espanta a freguesia, sempre acerto. E aí com isso, a popularidade do Sarney, foi lá para baixo e o pau continuou quebrando no Brasil. Lá pro lado dos Estados Unidos, a coisa não estava muito diferente pro Ronald Reagan, que também estava vendo uma baixa na popularidade. Principalmente graças ao grande escândalo do Irã-Contras, que foi revelado em novembro daquele ano pela mídia dos Estados Unidos e que apontava que o governo do Reagan estava de falcatrua com o governo do Irã através da CIA, que estava facilitando o tráfico de armas para o país do Oriente Médio. Até os Contras, que eram grupos armados de libertação que lutavam contra o governo da Nicarágua, estavam no meio desse rolão que foi um baita abacaxi que o Reagan teve que descascar. E aquele ano de 1986 também ficaria marcado por um grande encontro, um encontro histórico, entre o Ronald Reagan e o Mikhail Gorbachev, que era o presidente da União Soviética, já que os dois presidentes queriam tratar de um acordo de paz entre as duas maiores potências do mundo, mesmo que Estados Unidos e União Soviética nunca tenham declarado guerra um para o outro. O problema é que o projeto Guerra nas Estrelas continuou emperrando essa tal paz declarada entre os Estados Unidos e a União Soviética e que levaria ao início do desarmamento nuclear. O projeto militar chamado Guerra nas Estrelas teve início em 1983 e tinha como objetivo construir e operacionalizar uma grande rede de satélites de baixa órbita ao redor da Terra que estariam equipados com armas e tudo mais e teriam como objetivo proteger o solo dos Estados Unidos de qualquer ataque.
Obviamente, o presidente da manchinha na cabeça não estava muito satisfeito com esse projeto todo e não queria papo com o ex-ator e presidente norte-americano até que ele resolvesse encerrar esse projeto. É claro que os Estados Unidos não abandonaram o projeto Guerra nas Estrelas até 1993, quando eles encerraram as atividades depois de um prejuízo de bilhões de dólares, sem conseguir colocar uma única estrela da morte funcionando no espaço. Olha, isso é tão legal que eu acho que a gente deve até aprofundar isso mais em um vídeo próprio. O que é que vocês acham? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. O que interessa é que, para amenizar o climão de torta com limão entre as duas maiores potências do mundo, em julho de 1986 foram realizados os Jogos da Amizade entre Estados Unidos, União Soviética e mais 50 países. Um grande evento que aconteceu em Moscou para tentar aliviar a tensão da Guerra Fria. Também em 1986 aconteceu um grande ataque militar do governo norte-americano para cima da Líbia. Eles atacaram a cidade de Benghazi e promoveram um grande bombardeio no que eles diziam ser bases terroristas. Na madrugada de 15 de abril, bombardeiros F-111 da Força Aérea Americana decolam de suas bases na Inglaterra para uma longa jornada ao norte da África e um ataque surpresa à Líbia. Impedidos de voar sobre França e Espanha, os aviões americanos fazem um caminho mais longo, sobre o mar. Durante a viagem, são reabastecidos 6 vezes. Para fugir aos radares líbios, voam a baixa altitude. Outros jatos decolam de porta-aviões perto do Golfo de Sidra. A capital, Trípoli, é o alvo principal. Ao mesmo tempo, outros aviões atacam Benghazi. Tudo acontece de madrugada. Segundo Washington, os alvos são bases militares e campos de treinamento terroristas. A tensão no mundo inteiro estava bem grande, principalmente depois do chamado Setembro Negro em Paris, quando 5 bombas foram detonadas em atos terroristas de libaneses que mataram 8 pessoas e feriram mais de 160 civis. Olha, e voltando para a União Soviética, parece que 1986 era o ano que os russos chamariam a atenção pelos mais diversos motivos. Um deles, um terrível motivo, aconteceu em 26 de abril de 1986, uma das maiores catástrofes da humanidade. Afinal, todo mundo, independente do ano em que nasceu, já ouviu falar do acidente na central nuclear de Chernobyl, localizada na parte da União Soviética, que hoje é a Ucrânia. Tudo aconteceu quando um reator explodiu durante um teste de segurança na usina, liberando 200 toneladas de material radioativo na atmosfera. As autoridades russas até tentaram esconder o desastre da população soviética e também do resto do mundo, apesar dele ser considerado o pior acidente nuclear da história, produzindo uma nuvem de radioatividade que atingiu a União Soviética, a Europa Oriental, a Escandinávia e também o Reino Unido. Aconteceu na cidade de Chernobyl, a 80 quilômetros de Kiev e 450 quilômetros de Moscou. Foi nesta usina nuclear, que os soviéticos promoviam como absolutamente segura. O desastre afetou um dos 4 reatores usados aqui para produzir eletricidade. É um tipo de reator que só existe na União Soviética. Utiliza um sistema de água leve como refrigeração. Cientistas europeus avaliam que o desastre tenha ocorrido da seguinte forma. Colunas de grafite envolvem tubos contendo combustível nuclear. A água percorre a tubulação e esquenta, produzindo vapor usado como energia. Há 1000 tubos como este no reator. Um vazamento na tubulação reduz o nível da água e expõe o combustível nuclear. Sem água para refrigerar, o combustível vai esquentando, queima o grafite protetor e solta a radioatividade. Olha, calcula-se que tenham morrido cerca de 4.000 pessoas, fora o número incalculável de consequências terríveis para gerações que viriam depois. Os russos tentaram dar uma tapeada na coisa, acharam que o mundo não ia notar uma nuvem de radioatividade vindo por cima de todo mundo, mas se deram mal. Tanto que isso, é considerado como o pontapé inicial para o desmantelamento da União Soviética. Além disso, em 1986, a AIDS, ou a AIDS como era chamada, se tornou uma preocupação mundial e uma realidade em forma de ameaça para todos os povos, sem olhar a quem, com milhões de infectados e alta contagem de mortes. Isso levou vários países, incluindo o Brasil, a criar programas nacionais de combate à AIDS e a outras DSTs. Bom, passando novamente para o campo da televisão, a minissérie de maior sucesso naquele ano de 1986 foi Anos Dourados.
com a Malu Mader e o Felipe Camargo nos papéis principais dessa grande produção da Rede Globo. Hoje, Anos Dourados, as emoções finais. Você não é mais suspeito de nada. Você tá falando sério? Eu tô apaixonado por você. Anos Dourados, último capítulo, hoje, depois de Globo Repórter. Também na Globo, no dia 28 de junho, o programa Balão Mágico chegava ao fim. Pois é, já que o Mike e o Ricardinho decidiram deixar o grupo depois que a Simone assinou com a Rede Manchete para apresentar um programa solo que se chamaria Nave da Fantasia. E esse também foi o fim da formação clássica do Balão Mágico que todo mundo conhecia, apesar do grupo tentar se manter colocando outras pessoas no lugar, só que as atividades já encerraram em outubro daquele ano. Só que a gente tá falando dos anos 80, né, gente? E aí a criançada não teve nem tempo de ficar triste, já que no dia 30 de junho, somente 2 dias depois do fim do programa do Balão Mágico, a Xuxa, a nossa rainha dos baixinhos, estreou com tudo na Globo com o programa Show da Xuxa, se consagrando em definitivo como a maior apresentadora de programas infantis. Bola aqui na Globo rola! Aí, amiguinhos, vocês querem saber o que vai pintar no Show da Xuxa? 1000 brincadeiras, jogos, sorteios, surpresas, 4 horas de incríveis desenhos animados nas aventuras de She-Ra, Scooby-Doo e Scooby-Loo, He-Man, Os Flintstones, Escola de Heróis, Manda-Chuva, Caverna do Dragão, Super Amigos. E a estreia de Snorkels, os pequeninos que vivem no fundo do mar, e Janjão e Pequeno, os corajosos companheiros dos Smurfs. Tudo isso e muito mais no Show da Xuxa, pra agitar as manhãs da garotada, a partir do dia 30. Beijinho, beijinho, tchau, tchau! E aí, o programa infantil alcança números inéditos no Ibope das manhãs da Globo e o disco Turma da Xuxa bate recordes de venda, terminando o ano com impressionantes 2,5 milhões de cópias vendidas. Olha, não é pouco. Nessa época, o He-Man era incontestavelmente o desenho de maior sucesso na TV, alcançando até 19 pontos no Ibope e ganhou a companhia da sua irmã She-Ra, que estreou já no primeiro dia do Show da Xuxa. Aliás, o He-Man estava realmente arrasando no Brasil em 86 e, juntamente com a She-Ra, também detonou nos cinemas com o filme O Segredo da Espada, coincidindo com a estreia da She-Ra na TV. Já as outras emissoras também não deixavam por menos e queriam aquele pedacinho do coração das crianças. Tanto é que depois que o Orival Pessini saiu da Globo com o final do Balão Mágico, o ator é contratado pela Bandeirantes, que estreou em julho o programa TV Fofão, onde o personagem alienígena apresentava quadros humorísticos, musicais, sorteios e desenhos animados, além de fazer muitas loucuras. Usa minha fantasia, dançarei. Olha, isso pra mim deixa provado que 1986 foi o ano das crianças na televisão brasileira, diz aí. E quer saber de uma coisa? Se você tá gostando desse vídeo, olha, deixa um like felpudo e bora compartilhar para que mais pessoas assistam. Quem sabe aquele seu amigo que nasceu em 1986, né? Aí ele vai vir pra cá, vai assistir e vai agradecer vocês por ter lembrado dessa época mágica. E enquanto vocês vão deixando aquele like felpudo e se inscrevendo, caso ainda não seja inscrito, já que a gente vai fazer 87, 88, 89 e 90, a gente vai relembrando a estreia nos Estados Unidos do desenho Wildfire, que viria a ficar conhecido no Brasil como Cavalo de Fogo. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. As crianças norte-americanas também viram a estreia de grandes desenhos em 1986, desenhos que logo depois chegariam aqui no Brasil e fariam também a nossa cabeça. Como foi o caso de Defenders of the Earth, conhecido como os Defensores da Terra na nossa versão nacional. Também o desenho dos Caça-Fantasmas, chamado originalmente The Real Ghostbusters, que aliás estreou lá fora na mesma semana que os Ghostbusters da Filmation. Também estreou nos Estados Unidos uma grande leva de desenhos incríveis como Rambo, The Force of Freedom, Silverhawks,
Teen Wolf, né, que era o garoto do futuro, The New Adventures of John Quest, Inhumanoids, The Adventures of Galaxy Rangers, que era um desenho incrível, Chuck Norris and Karate Commando, já que estava na moda os atores virarem heróis de desenhos animados, Dennis the Menace, que era o Dennis o Pimentinha, The Flintstones Kids e ainda Pound Pups, Kissy Fur e Pupils. Olha, muito desenho. Bom, mesmo que muitos desses desenhos viessem a ganhar outros nomes aqui na nossa versão nacional, concordam comigo que só de ver essas imagens dá para dizer com certeza que 1986 foi o ano dos desenhos. Ainda mais se a gente parar para lembrar que em 1986, grandes desenhos como os dos Thundercats, dos Transformers e também os G.I. Joes, conhecidos como Comandos em Ação aqui no Brasil, já eram um grande sucesso lá fora e continuavam a mandar muito bem nos Estados Unidos e também acabaram chegando aqui no Brasil com uma dublagem brasileira justamente em 1986. Willy Kit e Willy Cat encontram uma arma mágica que se transforma numa armadilha mortal para o Thundercat. Aventura inédita. Hoje, 12h15. Enquanto isso, no Japão, a Terra do Sol Nascente não deixou por menos e a gente teve a estreia do mangá do Saint Seiya, já no dia 1º de janeiro de 1986, enquanto o anime teve seu primeiro episódio exibido na TV Asahi no dia 11 de outubro daquele mesmo ano, provando que Saint Seiya, apesar de meteórico, viria a se tornar um grande sucesso ao longo dos anos, principalmente como Cavaleiros do Zodíaco nos anos 90 do Brasil, através da Manchete. Em março daquele ano, quem estreou no Japão foi o Super Sentai Flashman, que, como todo mundo sabe, anos depois também seria um grande sucesso no Brasil, novamente pelas mãos de quem? Da Manchete. Enquanto isso, aqui no Brasil, no dia 4 de julho, estreava um programa que seria um dos mais clássicos da Rede Globo e de todo mundo que viveu as décadas passadas, o Corujão. E por falar em filme, olha, 1986, a exemplo dos anos anteriores, continuava sendo um ano de uma leva incrível de filmes. Olha, parecia que a galera de Hollywood, os produtores, atores, diretores, enfim, executivos, todo mundo estava tomando alguma água que estava ali batizada com alguma poção mágica, não tem explicação. E se você tá duvidando, segura esse bate-bola com lançamentos como Curtindo a Vida Doidado, Top Gun, Ases Indomáveis, Karate Kid 2, A Hora da Verdade Continua, Conta Comigo, que é um clássico, Aventureiros do Bairro Proibido, Aliens, O Resgate, A Mosca, Howard, o Super-Herói, A Garota de Rosa Shocking, A Pequena Loja de Horrores, Fievel, um conto americano, As Peripécias de um Ratinho Detetive, O Rapto do Garoto Dourado, Jogo Bruto e Stallone Cobra. Como é que é, cara? Eu tenho uma bomba aqui. Eu mato ela. E mando isso tudo pelos ares. Vai fundo. Eu não faço compra aqui. Olha, 1986 pode ter ficado um pouquinho abaixo de 1985, quando o assunto são os clássicos, né? Aqueles filmes que ninguém esquece. Mas mesmo assim, é um ano para ninguém botar defeito, e isso que eu só raspei aquela natinha de cima. No cinema nacional, tivemos a estreia em janeiro do filme Os Trapalhões no Rabo do Cometa, um tipo de sequência do filme Os Trapalhões no Reino da Fantasia, e que acabou não se dando muito bem com a crítica e também com a bilheteria. Já nas férias escolares de junho, tivemos o filme Os Trapalhões e o Rei do Futebol, que, como o próprio título já entrega, tinha um crossover entre os Trapalhões e o nosso lendário, eterno e saudoso, né, querido e tudo mais, Pelé. Olha, o encontro foi um sucesso, principalmente se comparado com o primeiro filme daquele ano de 1986, já que o público foi de mais de 3,5 milhões de pessoas, praticamente 3 vezes o que Trapalhões no Rabo do Cometa conseguiu. Eu me lembro que nessa época meu pai ou minha mãe sempre davam aquele troquinho pra gente pegar um matinê no domingo à tarde e ainda sobrava um dinheirinho pra passar na banca, hein? Quem mais?
Em 1986 também estava rolando simplesmente a nata dos quadrinhos, com lançamentos como Batman, o Cavaleiro das Trevas do mestre Frank Miller, a aclamada minissérie Watchmen, dos lendários Alan Moore e Dave Gibbons, uma obra que foi divisora de águas juntamente com o Batman do Frank Miller. Por falar em divisores de água, a galera norte-americana também pôde conferir nas comic shops a conclusão da mega saga Crise nas Infinitas Terras, que mudou radicalmente o status da DC Comics e é considerada uma das obras mais bem produzidas e inspiradas de todos os tempos. E que além disso, vamos e viemos, ditaria como seriam os encontros, de vários e vários heróis de uma mesma editora dali pra frente. Nessas, a Marvel, para não ficar para trás, também veio com uma nova iniciativa chamada Novo Universo Marvel, uma ideia vinda do polêmico Jim Shooter, que era o editor-chefe da Marvel na época. A iniciativa apresentou novos personagens em revistas próprias, como foi o caso de Justice, Psy-Force, Night Mask e Starbrand, entre vários outros. Que ano, hein, meus amigos? Que ano! Na parte da teledramaturgia da televisão brasileira, a família toda acompanhava novelas de sucesso da Rede Globo, como Cambalacho, Sim a Moça e também Roda de Fogo, que estreou em agosto daquele ano, substituindo a novela Selva de Pedra. Já na Manchete, quem dava o ar da graça era a novela Dona Beija, com a belíssima Maitê Proença no papel principal. Por ela sonham os homens. Todos perdem o rumo e se entregam ao seu domínio. Se eu sou a sua vida, você é a terra em que eu piso. E não existe nada além de você no mundo. Nada. Dona Beija, de Wilson Aguiar Filho. Rede Manchete, em seu novo horário de novelas. Estreia em março. Quem a beija, beijará. E como é que será que foi a área dos esportes em 1986, hein? Bom, tivemos simplesmente a Copa do Mundo no México em junho daquele ano. Infelizmente, o Brasil saiu nas quartas de final num jogaço contra a França nas cobranças de pênalti. Escanteio para o Brasil! E mais ou menos como aconteceu ano passado com a saída da seleção, a Argentina foi a campeã mundial, só que ao invés do Messi, quem se consagrou craque do mundo todo foi o Maradona. Também tivemos o Mike Tyson surgindo como um verdadeiro fenômeno destruidor e se tornando campeão invicto dos pesos pesados do boxe, vencendo 28 lutas, sendo 26 delas por nocautes fulminantes naquele estilo pombo sem asa. 23-pound weight advantage, and he put it all there. Uppercut, and Marvis is hurt. Laser is back. Law courses at Oklahoma State. Right now he backs off from a sharp right uppercut to the body by Tyson. Again, a double right hand to the body and the chin. Enquanto isso, Alan Prost se torna bicampeão mundial de Fórmula 1 com Nigel Mansell, o Leão, terminando o campeonato mundial em segundo e os brasileiros Nelson Piquet em terceiro e Ayrton Senna em quarto lugar. Como dizia o meu pai, já dava para sentir que dali para frente o Senna ia passar a patrola em cima de todo mundo. E quem se despede do Brasil é o simpático Fusca, já que o veículo alemão deixa de ser produzido por aqui com o recorde de 3.300.000 carros vendidos, já que a peça de Fusca se encontrava até em padaria naquela época e dava para arrumar até com chiclete mastigado. É claro que a gente sabe hoje que uma década depois o Fusca voltaria a ser fabricado no Brasil, todo mundo poderia comprar Fusca de novo, mas mesmo assim, olha, terem tirado o carro do mercado deve ter sido bem impactante para a galera que andava de carro naquela época, diz aí. Olha, no campo da informática a gente também teve várias novidades e nem todas elas boas. Já que os primeiros vírus de computadores caseiros são descobertos e eles foram batizados com os nomes Brain e Ping Pong,
e eles eram transmitidos através daqueles disquetões antigos, aqueles bolachões de 5,25 polegadas. E apesar de já existirem registros de outros vírus nos anos 70 e também no início dos anos 80, o Brain e o Ping Pong foram os primeiros vírus a infectar computadores em grande escala. 86 também seria um ano incrível para a galera que jogava videogame, tanto os videogames caseiros, para quem jogava em casa, quanto a galera que ia para os fliperamas que estavam bombando demais. Games como Salamander, que era um clássico das naves, Metroid, que é um clássico absoluto em qualquer plataforma, Castlevania, um clássico dos chicotes, Kid Icarus, Adventure Island, OutRun e também o icônico The Legend of Zelda. Nos consoles caseiros, enquanto nos Estados Unidos o NES dominava completamente o mercado, em outubro daquele ano surge no Japão o Sega Mark III, que viria a ser conhecido como o Master System no ocidente, que seria o rival da Nintendo na terceira geração de videogames. Enquanto isso, no Brasil, quem dominava o mercado ainda era a segunda geração com o lendário Odyssey da Philips e principalmente com o Atari, que tinha sido lançado de forma oficial pela Gradiente, mas dividia o mercado com seus inúmeros clones, como por exemplo o Dactar, que era um clássico, todo mundo queria ter um Dactar, o Dynavision, que também era muito legal, e o estiloso Onyx Jr., com a temática militar, que foi lançado no mercado nacional pela empresa Microdigital. Aliás, quem aí se lembrava do Onyx Jr., Esse aí eu fiquei curioso para saber, comenta aqui. E em 1986, como não podia deixar de ser, também tivemos a partida de grandes estrelas mundiais. Verdadeiras lendas do passado, como os atores Ray Milland, James Cagney e o Cary Grant. Também faleceu o Cliff Burton, que era o baixista do Metallica, num acidente de ônibus durante uma turnê da banda. Já no dia 22 de maio de 1986, Flávio Cavalcante, que era apresentador do programa Flávio Cavalcante, passa mal no intervalo das gravações e acaba sendo internado por problemas no coração. Infelizmente, ele não resistiu e faleceu 4 dias depois, gerando uma grande comoção nacional. No dia da sua morte, o SBT ficou fora do ar durante o dia inteiro em sinal de luto, apenas exibindo um slide com a tristeza pela morte do apresentador. Olha, vamos e viemos, não dá nem para imaginar uma emissora fazendo isso nos dias atuais, mas naquela época o Silvio Santos matou no peito e foi isso que ele fez. Na área musical, o grupo RPM do Paulo Ricardo era um grande sucesso nacional e gravou o álbum Rádio Pirata ao Vivo, que vendeu mais de 3,7 milhões de cópias e se tornou um dos discos mais vendidos no Brasil em todos os tempos. Nas rádios, o top 5 das canções mais tocadas ficou com a música da saudosa Whitney Houston, a banda Berlim, Verônica Sabino, Legião Urbana e o Fábio Júnior com a música Quando Gira o Mundo. Tudo pode acontecer. Por fim, no dia 28 de dezembro, quase no apagar das luzes de 1986, é exibida a primeira edição do show especial da Criança Esperança, dentro do programa comemorativo de 20 anos dos Trapalhões. E aí, quem aí nasceu em 1986? Foi um ano cheio ou não foi? Diz aí. Bora comentar que eu quero saber as experiências de vocês. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E se gostaram, estão chegando agora no canal, bora conhecer as nossas redes sociais que também tem muita coisa legal. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.